É isso aí, querido aluno, nosso caro ouvinte, você que está aí nos assistindo, né? Está acompanhando aqui a resolução das questões, né? Com a equipe de professores do curso de Refil. Eu sou o professor Paulo Sérgio, né? Da área de Humanidades. Estamos aqui para comentar com você mais uma questão da competência 3, Estado de Direito. Mas olha, não esqueça primeiro de acessar lá em YouTube, né? Enem por Matheus Prado, e tire suas dúvidas, é importante para que você possa, né, exatamente estar devidamente abalizado e informado sobre o Enem. Muito bem. Ó, atenção para cá, tem uma questão muito importante, né, que merece ser discutida, né, entre o professor Paulo Sérgio e você que está nos acompanhando, né. Essa questão fala sobre o período regencial, né. Todo mundo sabe que o imperador Pedro I, pela sua incompetência, pela sua inabilidade política, pelo seu autoritarismo, né, pela sua falta de habilidade, acabou renunciando ao trono, né, em favor de Pedrinho, Pedro II. Né? Logicamente, que ao abdicar, a lógica seria que o sucessor do trono, Pedrinho, fosse imperador, mas era menor, tinha apenas 5 anos de idade, não pode ser imperador, podia ser com 18 anos. Então, vamos dizer que a própria Constituição dizia que havia essa brecha, né? Por causa da impossibilidade do herdeiro assumir o trono, que o Brasil fosse governado por uma junta governativa, né? Que é, no caso, as regências. Então, ao longo desse período que vai da renúncia de Dom Pedro I, 1831 até 1840, o nosso país foi governado por regentes. Regência trina provisória, regência trina permanente e regência una. É bom lembrar você que esse período regencial, ele representou o quê? Avanços e recuos. Quando se fala assim, avanços, eu falo de quem? Do avanço liberal, né? A ala progressista defendia mudanças, né, em favor da descentralização. Já a outra ala que defendia o quê? O recuo era o retrocesso conservador, né? Eles defendiam a velha ordem escravista, a velha ordem no campo de uma política austera com relação à mão de obra, com relação à política basicamente, né, centralizada. Então era comum esse embate no período regencial. Tanto é que quando o período regencial aconteceu, o Brasil foi palco de uma série de rebeliões que se espalharam pelo país. Cabanagem no Pará, né? Cabanagem foi no Pará, né? Belém do Pará foi a maior revolta popular em que o povo tomou o poder. Lá na Bahia, na mesma proporção, a Sabinada, né? Lá no Maranhão a balaiada, lá no Rio Grande do Sul a farroupilha, né? Até os escravos da Bahia se revoltaram, no caso os malês. Então isso é uma prova clara e latente, né, de que o período regencial foi marcado por uma série de convulsões políticas, né? Foi ensaio de república? Foi porque houve eleição de regente, né? Por exemplo, a regência trina provisória foi montada às pressas, porque não teve tempo de eleger um governo, né, um governo de regente, né? Mas na regência permanente você vai ter uma eleição, né, feita pela Assembleia Geral para escolher quem vão ser os novos regentes. E foi exatamente na regência permanente que começou a história do avanço liberal, que é uma espécie de ensaio de república, né? Quando o ministro Feijó, ele editou uma série de medidas liberais, por exemplo, o Ato Adicional de 34, né, que criou as assembleias provinciais, dando margem para que a elite local pudesse começar, né, a ter participação política nas esferas, né, do império. Mas, ao mesmo tempo que o Ato Adicional ele foi uma medida de caráter liberal, aí o que aconteceu foi o seguinte, né, graças ao avanço liberal, o Feijó foi eleito regente, ala progressista, mas ele cai por causa das rebeliões que começaram a tomar conta do país. Aí os regressistas pegaram o poder com Araújo Lima, né? E com esse regresso conservador, aí que a situação complica de vez. Aí o Brasil foi um barril de pólvora prestes a explodir, né? Por quê? Porque as medidas liberais que garantiram o avanço foram contidas pelo recuo conservador da ala regressista. Então, diante desse quadro caótico que foi o período regencial, qual foi a solução da elite? Qual foi? Traz de volta a monarquia, entrega o poder para esse menino para ver se as coisas se acalmam. E não é que se acalmou, demorou a acalmar, mas acalmou. Mas a volta da monarquia representou o quê? A volta da centralização, como pretendia a própria elite, né, regressista. É isso aí. Então você marca na sua apostila, nessa questão, a alternativa correta é a letra E, né? O contexto do período regencial foi marcado pela convulsão política e por novas realidades econômicas, né, que a elite cafeicultora de São Paulo defendia, né, o fim da escravidão, e de outro lado, né, a velha elite oligárquica feira do Rio de Janeiro era a favor da escravidão. Então você pode marcar a alternativa correta aqui, a letra
E. É isso aí, ó, atenção, não esqueça, acesse lá o nosso site www.guienem.org.br e lá você vai adquirir os fascículos, né, contendo um total de mais de 1.500 questões que são discutidas, resolvidas, comentadas pela equipe de professores do cursinho Renfio. É isso aí, daqui a pouco eu volto para mais uma questão de Estado e Direito.